Como funcionam as metas de um escritório de investimentos? Essa foi uma pergunta muito interessante que eu recebi em um vídeo lá do canal. Na verdade, o Cássio comentou assim: "Fala, Jonas, tudo jóia? Teria a possibilidade de fazer um vídeo explicando como funcionam as metas do escritório? Sou obrigado a oferecer produtos de procedência duvidosa?" E essa é uma pergunta muito interessante que o Cássio trouxe, porque lembrando o meu passado, quando eu estava entrando no escritório, foi exatamente essa pergunta que eu fiz para o rapaz, para um conhecido meu, que me indicou para o escritório onde eu estava entrando. E ele respondeu que sim, deu uma enrolada ali, e agora eu quero trazer essa questão, essa dúvida aqui para a conversa, para a pauta, porque ela é realmente muito importante de estar ciente do que pode acontecer, como funcionam as metas, quais são elas. E eu vou chegar numa curiosidade lá no final do vídeo, mas antes eu quero passar por uma linha de raciocínio aqui nesse roteiro, tá? E a primeira pergunta que eu trago para a conversa é: metas são importantes? Sim, com certeza metas são importantes. Para quem quer chegar em algum lugar, vai ser necessário ter metas estipuladas. Se tu não tem um objetivo, não tem ideia de onde tu quer chegar, então não faz o menor sentido ter metas, né? Qualquer caminho serve para quem não tem meta de vida ou meta profissional. Então, começando por aqui, elas são importantes tanto para tu que é assessor de investimentos ou para tu que é gestor de escritório. O escritório, a empresa ou tu como pessoa, tu precisa ter metas na tua vida pessoal e profissional, né? Agora, uma segunda pergunta que eu trouxe aqui para a conversa, para a gente continuar essa linha de raciocínio e chegar então na conclusão dessa pergunta que o Cássio fez sobre produtos de procedência duvidosa é: quais são as principais metas de um escritório de investimentos? A gente começa a entender que existem dois tipos de meta: a meta de captação de clientes e a meta de produtos. A primeira delas é a mais importante de todas. Por quê? Se tu não tiver clientes na tua carteira, tu não vai ter como fazer receita, não vai ter comissão. Tu não vai ter para quem vender produtos. É como se tu fosse um corretor de imóveis tentando vender casa, apartamento, terreno, sala comercial, só que tu não tem clientes. Então a captação de clientes ela é essencial. Essa meta ela é crucial para qualquer profissional da assessoria ou para qualquer escritório de investimentos do ponto de vista empresarial. E a segunda meta que vai existir então é a meta de produtos, que pode existir, tá? Alguns escritórios não têm elas e alguns escritórios têm. Então, alguns colocam metas de produto por alocação, por exemplo, agora nesse mês tu vai ter que fazer um determinado número de alocação, por exemplo, tu vai ter que alocar R$300 mil em renda fixa e R$300 mil em renda variável dentro da tua carteira de clientes. Então, eles trazem um número absoluto, que seriam os R$300 mil por produto. Ou eles trazem um percentual da tua carteira. Por exemplo, tu tem ali uma carteira de R$1 milhão e tu vai ter que fazer uma receita de 0,05% em cima dessa carteira de R$1 milhão. Não importa o produto que tu for alocar, se é renda fixa, variável, se é uma operação muito agressiva ou é seguro de vida, consórcio, tanto faz o produto que tu vai vender. Mas tu precisa fazer essa receita de 0,05% na tua carteira de investimentos nesse mês para bater essa meta. E obviamente, quando tu bate a meta, tu recebe um bônus, então tu recebe um incentivo no final do mês. Mas o que acontece? Olha só, dentro dessa meta de produto, é aqui que a gente começa a fazer o desfecho da pergunta do Cássio lá do início do vídeo, né, sobre produtos de procedência duvidosa. Muitos escritórios não tem meta alguma, tá? Começa por aí. Não tem meta de captação, não tem meta de produto. Isso eu já acho que fica um pouco bagunçado, porque é como se a gente não tivesse um objetivo para alcançar. Então, é legal sim ter metas, tá? E aí, a meta de captação é o principal, porque a gente precisa ter um senso de crescimento de carteira. Já a meta de receita, ela acaba sendo uma sustentação para que a meta de captação exista e o escritório possa liberar um bônus, um incentivo para tu que é assessor, né? Senão, pensa nesse cenário. Tu é um gerente de banco, tu tem uma carteira de R$200 milhões lá no banco e tu faz uma migração para assessoria de investimentos. E tu consegue trazer pelo menos metade dessa carteira, ou seja, já no primeiro mês tu traz 100 milhões de carteira de clientes,
Só que tu fica sentado em cima dessa carteira e não faz nada, não faz nenhuma receita, não faz nenhuma alocação de produto, e o escritório tem um bônus de captação. Então tu vai bater, obviamente, essa meta de captação, vai receber o bônus, mas o escritório não vai ter contrapartida nenhuma. Então a única pessoa que sai ganhando nessa história é tu, como assessor de investimentos ex-bancário que trouxe essa carteira de clientes. Então é bom para ti? Com certeza é muito bom para ti, mas concorda comigo que esse cenário não se sustenta no longo prazo do ponto de vista de empresa, de escritório de investimentos? Não sustenta, né? Então, por isso, muitos escritórios criam essa primeira meta de captação de clientes e depois criam uma meta de receita para sustentar o bônus que vai ser liberado para tu que é assessor quando tu bater essa meta de captação e de receita. Então, assim o cenário ele se completa e é sustentável a longo prazo. Mas o problema que entra aqui, que eu queria trazer, é que alguns escritórios colocam metas de produto muito agressivas ou então campanhas de produtos. O que são elas? São produtos de procedência duvidosa. É quando a gente entra já nessa pauta que o Cássio trouxe lá no início do vídeo. E aqui a gente vai ter muitas vezes produtos de gestoras ou então de empresas terceiras que entram na corretora, que são menores, ninguém conhece no mercado e realmente é muito difícil vender um produto, por exemplo, um fundo imobiliário de uma gestora que é pouco conhecida, é muito pequeno, tem muito risco. Então o que acontece? Essa gestora precisa dar muita comissão para quem conseguir vender esse produto. Então é aqui que entra a campanha de produto duvidosa, porque a gestora vai dar muita comissão para o escritório, muita comissão para os assessores, e aí entram as campanhas, incentivos altos, e aí é como se tu tivesse que vender esse produto ruim para bater uma campanha, liberar vários benefícios, vários bônus, e aí tu acaba machucando o teu cliente. Ele vai te dar churn, ou seja, ele vai sair da tua carteira no médio prazo, em questão de meses, porque esse fundo imobiliário vai ser liberado para negociação, a cota dele vai cair, não vai pagar dividendo, vai ter poucos inquilinos lá dentro e vai ser sim um produto muito ruim para a carteira do cliente. Só que assim, isso não é nem culpa da corretora, não é culpa da... Enfim, acaba sendo culpa mesmo, na minha opinião, do escritório que não tem um filtro, não tem um comitê de alocação para entender se aquele produto é um produto bom para a carteira do cliente ou não. Ou então, muitas vezes, o escritório está no início de carreira também, quer muito fazer receita, quer bater altos níveis de comissionamento, só que eles acabam aceitando qualquer tipo de produto, principalmente aqueles produtos que pagam muita comissão. Então isso não vai ser nada bom nem para o escritório, para longo prazo, não vai ser bom para ti como assessor, muito menos para o cliente. Quem mais perde nessa conta, na verdade, é o cliente, como sempre. Então aqui entram sim campanhas de produtos duvidosos. Mas aí vem a pergunta, Jonas, então como que eu faço para identificar um possível produto ruim? Então, depende muito da categoria do investimento. Se for um fundo imobiliário, geralmente um fundo imobiliário que tem poucos inquilinos, poucos imóveis, ou seja, poucos ativos, vai ter mais risco. Se for uma ação, né, não se tem muito mais, hoje ainda mais em cenário de taxa de juros alta, oferta, ou seja, IPO de ações, porque tem poucas ações entrando na B3, na Bolsa Brasileira, num cenário de taxa de juros alta. Mas se fosse uma ação, geralmente a ação ela é muito nova, tem pouca liquidez, é uma empresa que não tem um patrimônio relativamente bom ainda para ser negociada na bolsa, então eles acabam pagando um alto comissionamento. E na renda fixa vai depender muito das garantias e da empresa que está por trás. Por exemplo, uma coisa é tu alocar uma debênture da Petrobras na carteira do teu cliente. Agora, outra coisa é tu alocar uma debênture do mercadinho da esquina na carteira do teu cliente. Obviamente o mercadinho vai ter muito mais risco. Isso aqui certamente é um exemplo extremo para te trazer aqui para entender melhor o cenário. Mas geralmente, tá, por via de regra, o produto que paga muita comissão é um produto que não é muito bom. Seguindo a lógica, o que é ruim precisa pagar muita comissão para ser vendido, certo? Então, geralmente, um produto com muito comissionamento não vai ser tão bom assim para o cliente. Até porque, geralmente, quando a comissão é muito alta, fica difícil de pegar a rentabilidade, ou seja, de render no longo prazo. Imagina, se ele paga ali 3% de comissão. Imagina, essa rentabilidade tem que ser superior a 15%, vai vendo, para render todo o imposto que o cliente vai pagar nesse primeiro ano e render acima do CDI. Então, realmente fica bem difícil de vencer esse cenário e ter uma boa rentabilidade
para o cliente. Bom, e agora fazendo a conclusão, eu acho que aqui fica um recado, um resumo da história toda desse vídeo para tu que está entrando num escritório de investimentos, está entrando no mercado financeiro, para entender que existem basicamente dois tipos de escritório. Então existe o escritório que é mais cooperativa, que não tem muita meta, que não tem horário, é muito flexível, e esse escritório geralmente é mais pró-cliente. E existe o escritório que é do tipo empresa, que vai ter muita meta, vai exigir horário, vai exigir vestimenta, vai exigir tudo. E geralmente esse escritório do tipo empresa, beleza, ele é mais organizado, ele é muito bom para o teu crescimento, só que em alguns casos tu tem que tomar cuidado. Se os gestores forem gestores muito capitalistas, capitalistas que pensam muito no dinheiro, pensam muito no escritório, eles vão pensar pouco em ti como assessor e pouco no cliente. Ou seja, se eles pensam um pouco em ti, assessor, tu vai ter um contrato lá na entrada com cláusulas leoninas, ou seja, cláusulas muito boas para o escritório, mas muito ruins para ti como assessor. Agora, se eles pensam um pouco no cliente, com certeza eles vão afrouxar as regras para entrar produtos com alto comissionamento, que não são tão bons, que vão render pouco na carteira do cliente. Então, tenha muito cuidado. E outra coisa bacana de tu fazer é entender qual que é o histórico desse gestor que está por trás do escritório. É um gestor que antigamente era assessor de investimentos e se tornou um gestor? Beleza, então ele já sabe como é a vida do assessor, ele sabe que a vida não é tão fácil, que tem que captar clientes todos os dias, que tu pode levar churn se o cliente não tiver uma boa rentabilidade, não tiver um atendimento bom. Agora, se for um gestor que antigamente não era assessor, era só um empresário, uma pessoa que, enfim, que só olhava para números, quer ter muita receita, então aí tu pode ter um sinal de que esse gestor ele vai focar muito no lucro e na receita desse escritório de investimento. Mas é isso aí, por aqui. Eu vou encerrando o vídeo, espero que tu tenha gostado, espero que eu tenha conseguido responder a dúvida do Cássio e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que tu possa fazer parte do meu treinamento, que no momento está na lista de espera, está com as turmas fechadas. Mas é isso aí, te vejo no próximo vídeo e até mais.